queridos irmãos, com a paz do Senhor Jesus. E gostaríamos de ler com os irmãos em Romanos, capítulo 8, somente o versículo 18. Romanos 8, 18. Paulo fala sobre as primícias do Espírito, esperança, intercessão e eleição. Diz assim a palavra de Deus: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Podeis nos assentar? Obrigado. Paulo, neste capítulo 8, falando de tantas coisas que convém depois dos irmãos lerem. Parece que cada versículo está nos dando uma orientação, né? Fala da nossa eleição. E aqui neste versículo que nós lemos, eu achei interessante ele colocar em contraste aflição com glória, porque ele diz: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Isso me chamou a atenção. Aflição do tempo presente com a glória futura. Gente, é muito interessante este assunto. Em base a isso, eu procurei logo saber o significado, os sinônimos de aflição e de glória. Os sinônimos de aflição são ansiedade, angústia, tensão, desespero, apreensão. Quem está aflito está apreensivo. Quem está aflito está ansioso. Quem está aflito, muitas das vezes, está até desesperado. Porque dependendo do problema, da situação, da causa, tira a pessoa do sério. Balança, por mais crente que a pessoa seja. Mas Paulo fala que isto, olha só, ele fala que isto não é para se comparar, ou seja, não tem comparação a glória, o gozo que nós vamos receber lá no céu com qualquer aflição que a gente receba, que a gente passe aqui. E o sinônimo de glória é esplendor, sucesso, vitória, imortalidade, galardão, prêmio, felicidade, etc. Assim como as palavras têm sinônimos, elas têm também o antônimo, que é o contrário, né? E o contrário de aflição é felicidade. Uma pessoa feliz, ela não está aflita. Paz, sossego, refrigério, alegria, consolação e etc. Temos também o contrário de glória, que é vergonha. O que tem a ver glória com vergonha? Aqui está se referindo ao dia do juízo. Que muitos naquele dia serão envergonhados. Por quê? Jesus disse: quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, também eu me envergonharei dele naquele dia. E tem muita gente que está perdendo a salvação por vergonha da palavra de Deus. Parece uma coisa simples, né? Então é vergonha, perdição, danação, desonra, inferno e etc. Mas o problema, irmãos, é que glória envolve dor, envolve luta, envolve sofrimento, envolve batalha, envolve renúncia, envolve empenho, envolve aplicação. Nós ouvimos muito falar: fulano foi para uma batalha e voltou trazendo os louros da vitória. Então, ele se gloriou, ele alcançou uma glória, uma vitória. E eu creio que é por isso que Paulo põe em contraste a aflição com a glória. Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem, e é muito profundo. E observe que neste versículo aqui, Paulo está falando de uma glória futura, não é da glória terrena, que você venceu, você conquistou, você batalhou, você lutou, você enfrentou, você passou o que teve que passar e teve vitória. Ele não está falando disso. Ele está falando de uma glória futura, porque ele fala que em nós há
de ser revelada. Então, esse verbo há de ser está jogando isso para um futuro, que pode ser agora, né? Jesus pode vir a qualquer momento, ou pode ser daqui a muitos anos. Então, ele está falando de uma glória futura. Mas o problema é que muita gente está buscando a glória terrena. Muitos querem buscar a glória terrena. E Paulo fala da glória futura. E eu faço uma pergunta. Alguém aqui sabe que glória futura é esta? Alguém de nós sabe o que nos espera lá na glória? A gente já teve sentimentos bons. A gente já pensou coisas boas. O nosso coração já sentiu amor, já sentiu gozo, já sentiu alegria e paz. Pare para pensar na coisa mais bonita que os teus olhos já viram. Pare para pensar no sentimento mais gostoso que já passou no teu coração. Ou na maior felicidade que você já teve nesta vida. Ou nas palavras mais belas e bonitas que você já ouviu. Isso acontece muito com as mulheres, né? Irmã Maria, irmã Rebeca. A esposa se arruma bonitinho, vai no salão, dá um trapo no cabelo, todo bonito. O marido chega do trabalho cansado e nem percebe. Oi, amor. E vai para lá, poxa, me preocupei em ficar toda bonitinha, cheirosinha, toda cheia, toda apresentável para ele. Ele nem notou. Aí vai tomar o café ou vai comer, sentar de frente com ela e não vê que ela arrumou o cabelo. A falta de reconhecimento é muito dura. Isso dói. Isso dói. Então a gente fica imaginando. Suponha que o marido chega, mas para que tudo isso? Você está muito linda. Opa, que mulherzão que eu tenho. É um exemplo. Ou então ela também pode dizer, querido, você está com um terno bonito hoje, você cortou seu cabelo, ficou mais jovial. Isso não são coisas gostosas de ouvir? Não são coisas boas? Você faz o seu trabalho bem, muito bem feito, seu patrão te elogia, ou então te chama, passa no meu escritório, eu estive pensando aqui, eu vou te dar aumento de salário, porque você é um funcionário exemplar, eu estou muito feliz com o seu trabalho, e a forma que eu tenho para reconhecer. Então pensa em todas as coisas que você já ouviu, sentiu e viu. O que Deus preparou para nós, essa glória que Paulo fala que em nós há de ser revelada, é superior a tudo isso. Podemos ler aqui, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Já pensou no tamanho dessa glória? Mas infelizmente a gente se esquece disso. Infelizmente a gente se preocupa com a aflição, com o problema, com a situação, com a dificuldade. Às vezes está desempregado, ou às vezes o dinheiro não deu para manter a geladeira cheia o mês inteiro. O problema é que nós estamos voltados muito para isso. Aflições, dificuldades. E nos esquecemos que a qualquer momento o Senhor Jesus vem e nos tira daqui e nos leva para esse lugar de gozo, onde nós vamos ver coisas que nunca vimos, ouvimos ou sentimos. Por isso que Paulo fala que não é para ser comparada. Ele quer dizer que não tem comparação. Ele quer dizer que não vale a pena você se preocupar com isso e se esquecer dessa glória. Ele quer dizer que você tem que tirar os olhos do seu problema, da sua dificuldade, da sua necessidade e olhar para o Deus provedor, o Deus que tudo pode, o Deus que te abençoa, o Deus que faz prosperar a obra das suas mãos. Eu não estou falando aqui de prosperidade como se prega, não. A própria paz é uma prosperidade. As traduções mais antigas do Salmo 29
No Salmo 29, o último versículo dizia: Deus fará prosperar o seu povo com a paz. Agora está: Deus abençoará o seu povo com a paz. Mudaram a tradução. A paz é uma prosperidade. E nós muitas das vezes nos esquecemos de quem éramos, quem somos hoje e para onde vamos. Para pensar de onde você veio. Ouvimos o testemunho do diácono Ivan lá, não era nem para estar aqui, Deus falando com ele através de um hino. E foi Deus mesmo quem falou, eu creio, porque Deus já falou comigo também desta forma. Quem eu era, quem eu sou hoje, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou e o que me espera lá. É uma glória excelente que não se compara a nada nesta vida. E aqui Paulo citou a aflição. A aflição. Infelizmente, muitos estão buscando a glória terrena, como nós dissemos. E nessa busca surgem certos dizeres, certas gírias no meio do povo de Deus. Eu fiz questão de anotar para não esquecer. Muitos pedem: Senhor, queremos ver a tua glória. Senhor, queremos ver a tua glória se manifestar, a tua Shekinah. Outros ainda afirmam e decretam: a glória de Deus vai descer neste lugar e vai encher esta casa, como se estivesse dando ordem para Deus. Eles não sabem, ao invés disso, eles tinham que dizer: vamos orar para que Deus manifeste a sua glória no meio de nós. Por quê? Porque Deus opera como quer, quando quer, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, usa quem quer. Foi dito aqui hoje daquelas pessoas que saem da igreja: mas o culto hoje foi frio, o culto hoje foi bom. A culpa é sua, porque você estava frio. Você chegou na igreja triste e saiu mais triste ainda. Aliás, contaminou o seu irmão que estava do lado. O salmista fala: alegria que quando me disseram vamos à casa do Senhor. Nós temos essa alegria quando somos convidados para vir à casa do Senhor. Agora presta atenção, ele se alegrou quando foi convidado. Vamos lá! Imagina quando ele chegou lá. Então, se eu já saio de casa com o meu coração triste, pensando só nas minhas aflições, nos meus problemas, eu não vou conseguir me concentrar na casa de Deus. Então, se o culto foi frio, é por culpa minha que estava aqui dentro, o Deus falando através dos hinos, dos testemunhos, das pregações, do estudo da palavra. Eu estou com a minha mente no meu problema lá fora. Ai, meu Deus. Eu estou dando lugar para a aflição. Estou me preocupando com as aflições desta vida. Estou me esquecendo da glória futura. Agora saiba de uma coisa: só vai receber a glória futura quem suportar as aflições com paciência. Então muitos dizem: Deus vai fazer, Deus vai operar, Deus vai manifestar a sua glória neste lugar, Deus vai encher esta casa. Deus faz isso, gente. Deus faz. Ele fez isso lá no passado, e quantas vezes fez nos nossos dias, nos nossos cultos. Já teve cultos aqui que eu senti, eu não sei se é a igreja que subiu, se foi o céu que desceu, mas estava uma nuvem de glória. Mas infelizmente tem muitos que estão ali, outros até conversando coisa que não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui dentro. Então não vão ver a glória. Eu marquei aqui, ó, 2 Crônicas, capítulo 5, já que não me valor, pode ler. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 2, o 7, depois do 12 ao 14. 2, 7, 12 ao 14. Presta atenção no que aconteceu. Ali se trata da consagração do templo. Ali se trata da oração que Salomão fez. Ali se trata da oferta. Presta atenção como que a glória de Deus se manifestou e o que aconteceu ali por causa da manifestação da glória de Deus. Pode ler, versículo 2. Então Salomão convocou em Jerusalém os anciões de Israel e todos os chefes das tribos, os príncipes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a cerca do concerto do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. 7. Assim, trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa,
a santidade das santidades, até debaixo das asas dos querubins. Agora do 12 ao 14. E quando os levitas, cantores de todos eles, isto é, Asaf, Remã, Não, é isso. tá certo? Tá certo. Gedutum, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos e com alaúdes e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos, para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre, então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Isso acontece nos nossos dias. E quantos sacerdotes tinham ali? 120. Aqui tem um. 120 sacerdotes não conseguiam ficar em pé, não conseguiram ministrar. E se nós continuarmos lendo, nós vamos ver. Mas lá fora não viram a glória de Deus. Então quem está lá fora não vai ver a glória de Deus. E muitos dizem: Senhor, queremos ver a tua glória. Mas não vem a casa de Deus. Onde que a glória se manifestou? No templo. Ah, mas o templo sou eu. Você é templo do Espírito Santo. Você não é o templo igreja. Porque se você for o templo igreja, nós vamos nos reunir dentro de você. E de que maneira? A igreja somos nós. Mas Deus estabeleceu este lugar. Nós estudamos sobre o tabernáculo, porque Deus mandou construir e instituiu a ordem dos sacerdotes, é para que ali ele falasse com o povo. E nós citamos sempre o Salmo 27, que viemos aqui para adorar ao Senhor e aprender. Então 120 sacerdotes não conseguiram ministrar tamanho a glória que Deus manifestou. Então Deus manifesta a sua glória, mas quando Ele quer, não quando eu determino, não quando eu decreto, não quando eu digo que Deus vai manifestar, não. Temos que dizer: Senhor, estamos aqui reunidos para Te adorar, pedimos que o Senhor manifeste a Tua glória sobre nós. Aí Ele vai manifestar, porque ali o povo estava com o coração voltado para a adoração, tinham ali os cantores, os levitas. Então, quando você faz tudo para atrair a presença de Deus, para agradar a Deus, para louvar, para exaltar, Ele vai derramar a sua glória. É oração que sobe e glória que desce. É louvor que sobe e poder de Deus que desce. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o seu nome. Mas essas pessoas não prestam atenção nos vários contextos em que a palavra glória está inserida na Bíblia. Aqui, a palavra se refere à nuvem, à glória de Deus que encheu a casa, se manifestou. Mas em outras ocasiões, em outro contexto, para que a glória de Deus se manifestasse, era preciso que acontecesse algum problema, alguma dor, alguma situação adversa, e em muitos casos até mortes e desgraças, para que a glória de Deus se manifestasse. Porque muitas das vezes as pessoas não pensam nesses contextos em que a glória de Deus se manifesta na palavra de Deus. E essa glória é condicional, seja para a vida terrena que para a vida futura. No versículo 8 que nós lemos de Romanos, vou ler de novo, Paulo fala: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, uma glória nos espera lá no céu. Como dissemos, não sabemos, nunca vimos, nunca sentimos, nunca ouvimos e nunca vimos. Mas essa glória é condicional. Sabe por quê? Porque o contexto aqui nos leva a interpretar desta maneira. Vamos ver o versículo 17, a parte B, Romanos 8, 17b. Gostaria que a irmã Maria lesse. Romanos 8, 17. Pode ler o versículo todo. Romanos 8, versículo 17. Pode ler todo. E se nós somos filhos,
somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Agora presta atenção na condição. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Quer ver a glória de Deus? Olha o que Paulo fala. Se é certo que com ele também padecemos com quem? Com Cristo. Com Cristo. É impossível nós voltarmos no tempo, ainda não existe essa máquina do tempo, isso é coisa do filme, e voltarmos lá e padecer junto com ele na cruz. Não, mas nós estávamos lá, porque ele padeceu em nosso lugar. Então ele já padeceu, não só por aqueles que estavam ali, mas também por aqueles que, pela palavra de Deus, também iriam crer nele. Então, padecemos com ele. E quanta gente na hora da luta, na hora de padecer, na hora da aflição, na hora da angústia, o que faz? Abandona Jesus, abandona a casa de Deus. Ah, mas eu sou crente em casa, isso é mentira. Se você não ora aqui, não lê a palavra de Deus aqui, eu duvido que você faça isso em casa. Como foi dito aqui, você vai ler em casa. Teve dúvida? Pastor, diácono Ivanor, irmão Vinícius, professores da escola, irmã dirigente das irmãs do grupo jovem, eu li isso aqui e não entendi, você pode me explicar? Então você precisa da casa de Deus, porque é aqui que você aprende, é aqui que você vem para adorar e para aprender. E Paulo nos põe esta condição: se é certo, se é certo, hein? Não pode ter dúvida não, que com ele padecemos, para que também com ele sejamos. Quer alcançar a glória que te espera? Seja paciente na aflição, paciente na tribulação. Por isso que eu creio que Paulo conciliou, Paulo pôs em contraste a aflição com a glória. Vemos também, podemos ler 1 Pedro capítulo 1, do 3 ao 7. Irmã Rebeca, pode ler? 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 ao 7. Vou esperar ele colocar. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nos gerou de novo para uma viva esperança. É a glória que nos espera, que as aflições não podem ser comparadas com ela. Lê o versículo 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. A glória. Vai até o 7. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. E as tentações, o que são? Nada mais do que aflições, porque a tentação nos produz aflição. A tentação nos põe à prova, e muitas das vezes, diante de provas, nós nos afligimos, nós nos desesperamos, né? E ali fala que em que vós grandemente vos alegrais. Agora aqui, ainda que agora, importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias. Eu entendi por que Paulo comparou a aflição com a glória. Para atingirmos a glória, importa que agora estejamos por um pouco de tempo. Por que um pouco de tempo? Porque Jesus vem em breve. Em Hebreus tem um versículo que diz: ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. A glória de Deus muitas das vezes se manifesta em condições adversas, como nós dissemos. Vamos citar aqui pelo menos duas passagens que nos mostram em qual contexto a glória de Deus se manifestou ou iria se manifestar. Vamos ver João capítulo 11, versículos 3 e 4. João 11, 3 e 4 diz assim:
Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Versículo 4. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para Glória de Deus. para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Conhecemos a passagem. Lázaro estava enfermo, Jesus não foi logo, e a resposta que ele dá, fala: essa enfermidade não é para a morte, não, é para a glória de Deus, para que através dela o Filho do Homem seja glorificado. Olha o contexto em que está incluída a palavra glória. Era preciso que alguém estivesse enfermo, que na verdade estava morto, porque 2 dias depois os discípulos disseram que Jesus ficou ali ainda por mais 2 dias, e os discípulos perguntaram: mas Senhor, mas o que está acontecendo? Lázaro dorme. Se ele dorme, ele vai se levantar. Mas Jesus falava da morte. Tanto é que ele falou: Lázaro está morto. E ele ainda fala que dava glórias a Deus que ele não estivesse lá, para que os discípulos pudessem crer no milagre que teria que acontecer. Então, a glória de Deus iria ser manifestada através de uma morte, através de uma enfermidade. Podemos não acrescentar e incluir através de uma dificuldade, de um problema que te aflige. E quem sabe é isto que está te aproximando de Deus. Aí Deus vai te cura, te dá a vitória, te dá refrigério, consola o seu coração. Você para de orar, para de ler a palavra de Deus, para de falar com Deus, para de vir à casa de Deus, porque já recebeu sua bênção. Mas Paulo fala da glória futura. Então não pensa que a glória, as vitórias terrenas te bastam, porque você não vai levá-las para o céu. Jó disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. Então você vai partir desta vida, Deus fala que tornará ao pó. Você não vai levar nada. Você tem que buscar a glória celestial. Vamos ver ainda o versículo 40 de João. Desmarquei aqui. João 11:40. João 11:40 nos diz assim a palavra de Deus: disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Sabe o que Jesus já disse isso aí para ela? Que Lázaro já estava morto há 4 dias, já estava fedendo, já estava cheirando mal. Quer ver a glória de Deus? Como? Para quê? Em que situação? Está tudo bem contigo? Quer ver a glória de Deus para quê? Ali já estava morto. Ele disse: se creres, verás a glória de Deus. Lázaro já estava morto. Quantas vezes os teus sonhos, os teus planos, os teus projetos já estão mortos? A tua esperança já morreu. E cuidado, se a esperança só morrer, você está lascado. Porque em esperança somos salvos. Então, se você perder a tua esperança, que salvação você vai ter? Mas vamos trazer isso para o material. Tudo que você fez não está dando certo. A resposta que você precisava, você não obteve. A solução, o trabalho, a cura, qualquer coisa que seja que você precisava receber, não veio. Aí Jesus vira para você e fala assim: ó, eu não te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Então creia. Suporte a aflição, suporte o problema e os teus sonhos serão ressuscitados. É isso que nós vemos aqui nesta resposta de Jesus para Marta. E em João 9, de 1 a 3, temos um outro exemplo interessante. João capítulo 9, de 1 a 3, eu vou ler também. Fala da cura de um cego de nascença. Olha só, a pessoa nasceu cega. E os discípulos interpretaram de maneira errada. Diz aqui: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença.
E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que nele se manifeste as obras de Deus, ou seja, para que nele o nome de Deus seja glorificado. E continuamos, além dele cura o cego, e o nome de Deus foi realmente glorificado, e o nome do Senhor Jesus exaltado pelo confronto que ele teve até com os sacerdotes na casa de Deus. Então, nós precisamos entender em quais contextos a glória nos vem. A glória nunca vem de graça. Glória envolve dor. Glória significa vitória, né? E ela envolve dor, luta, sofrimento, renúncia e situações adversas na nossa vida. Então não pense você que você vai receber a sua vitória, a sua glória, sem suportar o problema que você está enfrentando. No caso aqui, Paulo fala da aflição. E o problema te deixa aflito. Isto quer dizer que para ver ou recebermos a glória de Deus, é preciso passarmos por um processo. Que processo é esse? Da aflição. Tem um versículo no Salmo que Deus fala assim, o salmista fala assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então nós temos que lutar, temos que perseverar, seja na vida terrena que na vida futura. Temos que pagar um preço para vermos e recebermos a glória de Deus. E nós, irmãos, devemos entender essas coisas, porque assim teremos força, estou terminando, de Deus e confiança de que Deus não nos desampara no momento de aflição e dos problemas desta vida. Eu marquei aqui o Salmo 34, versículo 19, é justamente esse versículo que eu citei. Pode pôr. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Quer ser livre da aflição? Seja justo. Porque Deus livra o justo das aflições, que são muitas, muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor o livra de todas. Então seja justo com você, seja justo com Deus, seja justo com o seu patrão, com o seu esposo, com o seu pastor, com a igreja, com os obreiros, com os seus superiores. E principalmente, seja justo com você mesmo. Porque se você não for justo com você, você não vai ser justo com mais ninguém. Se você não amar a si próprio, você não amará a mais ninguém. Se você não suporta, não venceu determinados problemas, como é que você vai aconselhar o seu irmão que está passando pela mesma situação, pelas mesmas aflições? Leia ainda 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Ivanô, pode ler? Sim. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ainda o capítulo 5, versículos 1 e 2. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos desejando ser revestidos de nossa habitação, que é do céu. É por isso que nós temos que suportar a nossa momentânea tribulação, temos que suportar as aflições, porque se não suportarmos, não veremos a glória de Deus. O justo viverá da fé, mas se ele recuar, a mesma não tem prazer nele. Então Deus não vai se manifestar àquela pessoa a quem ele não tem prazer. Deus não vai se manifestar na vida de um covarde. É isso que Deus está dizendo aqui. Irmão, para terminar, vamos tomar como exemplo, eu marquei aqui, as recomendações de Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 10 do capítulo 6. São 11 versículos. Mas aqui Paulo fala da sua abnegação no seu ministério. Então, é aquilo que ele teve que suportar, teve que negar, teve que superar para exercer o seu ministério. Então, para que nós possamos
não nos deixar levar para a aflição desta vida, mas buscarmos a glória que em nós há de ser revelada, nós precisamos seguir este exemplo de Paulo. Vinícius, pode ler? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, até o versículo 10 do capítulo 6. São 11 versículos. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouve-te em tempo aceitável e socorre-te no dia da salvação. Ouvite e socorrite. Tem acento, ouvite no dia, quer dizer, eu te escutei. Isso. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Vamos seguir esse exemplo de Paulo. Ele fala isso com relação ao seu ministério. E esses relatos que Paulo nos dá aqui nos ajudam, irmãos, a compreender que as aflições desta vida não se pode comparar com a glória. Então não desista da sua caminhada por causa de aflição. Qualquer um daqueles problemas ali, ou outros que ainda não foram citados ali, que você possa estar enfrentando. Não desista da tua caminhada, porque se desistir, vai ser pior, porque além de sofrer aqui, não vai ver a glória, não vai desfrutar da vida eterna no céu, não vai desfrutar das mansões celestiais, não vai desfrutar daquilo que você nunca viu, nunca ouviu, nunca sentiu. Sabe o que vai acontecer se a pessoa não entrar no reino de Deus? Vai ser tudo o contrário. Não vamos nem citar. O contrário de glória, um dos contrários de glória, dos sinônimos de contrário de glória é inferno. Então, que nada venha nos separar do amor de Cristo, que nada venha impedir a nossa comunhão com Deus, que nada venha impedir a nossa entrada nos céus, e se cumprir em nossas vidas o que Paulo fala. Não é para comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Quer a glória de Deus? Quer ver a glória de Deus aqui na terra e a glória futura? Suporte as aflições, passe por cima de todos os problemas que procurem impedir a tua caminhada, tendo consciência de que nada disso se pode comparar com a glória que nós vamos receber. Que Deus nos abençoe em nome